abençoa a igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Obrigado, pastor Miro. Glória a Deus. Essa máscara. Oh, Jesus. Tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Em tudo dai graça, né? Mas também a Bíblia nos ensina a pedir misericórdia, né? Glória a Deus. Nós temos aqui uns irmãos que estão visitando, está tomando o nome para a gente fazer uma apresentação todos juntos aqui. E eu quero dizer a vocês que o pastor Walter precisou, junto com o pai dele, ir sanar um problema aí. E aí ele me ligou, me pediu para que eu pudesse estar aqui, se eu pudesse, ele falou comigo, eu falei assim, sim, a vida nossa é andar no arroxo mesmo, né, pastor Miro? Ele me ligou já tardezinho, acho que já eram umas 5 horas já, se eu podia estar aqui, eu estava trabalhando ainda, eu falei assim, ó, vamos lá, vamos ler a Bíblia junto, né, pastor Machado? E aprender mais um pouquinho aqui, graças a Deus. E a matéria é maravilhosa, o Espírito Santo, que instruiu que ela fosse redigida, está aqui conosco, nós cremos, ele que deu o entendimento para que Pedro a escrevesse, e ele nos dará o entendimento para passarmos para a igreja e para nós, né? Ela é 2 gumes, né, pastor Miro? E assim sendo, vamos começar aqui, vamos ver aqui o que é que o apóstolo entendeu e escreveu, e o Espírito Santo vai nos revelar. E assim, lógico, né, eu cumprimento ao nosso pastor presidente, juntamente com a esposa, a pastora Jessi, e ele, como eu disse, está com o pastor Walter. E eu creio que depois o pastor Walter estará falando aí com a igreja, né? Essa que é, eu creio. E a todos vocês que estão em casa, que estão assistindo ou que vão assistir, que Deus ilumine a mente de vocês e que possam aprender, assim como eu estarei aprendendo aqui um pouco mais da vontade do nosso Deus. E eu quero fazer menção aqui no capítulo 1 de Pedro. Tem 2 versículos aqui que é a abertura para esta carta e a amostra do propósito desta carta. Pastor Miro, eu vou deixar aqui, aí você faz as apresentações, sim, logo em seguida, tá? No término aí. Mas, desde já, todos vocês são bem-vindos, viu? Os nomes estão aqui, depois vai ser falado aqui de um por um. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, ele diz assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, me chama muita atenção essa questão aqui, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, ou diáspora, né? No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada, ou multiplicadas. Que ali, essa minha atualizada, ali é a corrigida. Irmãos, é profundo, é grandiosa, é maravilhosa, tem mais ou menos o mesmo sentido de Tiago, que o antecedeu aqui. Tiago também começa falando com a igreja que estava dispersa.
há um consenso que talvez a metade ou mais, como a própria carta aos Romanos, que eram formados de judeus ou por judeus. Tanto é que por isso que eles fazem tanta menção alusiva à lei, porque eles conheciam, entendiam perfeitamente essas colocações, tanto de Paulo, quanto de Tiago, quanto de Pedro, e de outras epístolas aí no meio, como não deixar de citar aos Hebreus, né? Que ali é profundo mesmo, ali ele entra e esmiuça detalhadamente a questão da lei e para que é que a lei apontava, a começar da própria arca com a sua tampa, né? O propiciatório. Isso é tremendo e é maravilhoso para nós. Por quê? Porque esta carta sendo escrita, que primeiro ponto dessa carta, que o Espírito Santo diz para Pedro para afirmar com a igreja, o que que era? A certeza da salvação. Esse é o ponto-chave dessas cartas. Assegurar a eles a certeza da salvação. Por quê? Eles estavam fora do território deles. Como assim? Para quem é que veio Cristo Jesus? Para os judeus. A igreja foi fundada onde e por quem? Pelos judeus. E com a perseguição, eles esparramaram. E daí, por onde eles passavam, iam aglomerando ou ajuntando, ganhando cada vez mais, fazendo assim ovelhas do Senhor para o cristianismo. Mas a perseguição que mais nos assombra, a igreja. O Senhor Jesus, inclusive, tinha falado um pouco antes, quando ele estava ainda em vida com eles. Os inimigos do homem serão quem? Da própria casa. A perseguição aqui advinda a esse povo, da diáspora ou da dispersão, não era outro grupo, os principais e ferrenhos, judeus. Quem foi que teve que cair por terra para poder abrir os olhos espirituais? Não foi o dos mais ferrenhos dos perseguidores? Judeus. E eles, recém-nascidos, eles precisavam agora de um entendimento, uma firmeza, uma certeza, porque a perseguição, irmãos, não é fácil você suportar a perseguição se você não tiver certeza, convicção do que você está fazendo, se está certo, correto ou não. E os judeus tinham a lei na palma da mão, assim, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, de cor salteado. E eles eram persuasivos. Tanto é que o Senhor Jesus disse para eles assim, vocês são malditos 2 vezes, porque vocês rodeiam o mundo a fazer prosélitos. E eles perseguiam ferrenhamente esta igreja, mas pela a misericórdia de Deus revelada, vem agora Pedro, falando para esse povo. Primeiro ponto, eleitos. Como assim? Aqui até entra uma questão que nós estávamos aqui na escola bíblica dominical em relação ao livre-arbítrio, pastor Torninho. Eleitos. Então Deus é injusto, porque ele elegeu já alguns. Veja bem, igreja, a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, desde antes da fundação do mundo, que a igreja nos afirma, o próprio Senhor Jesus, a igreja nos afirma que desde antes da fundação do mundo, ele na sua presciência, como assim, eleitos? Ele não conhece até os cabelos da sua cabeça, pastor Machado? Ele não conhece até o seu deitar, o meu levantar, o meu agir, o meu crer, a minha fraqueza. Então, e outra coisa, eleitos não quer dizer que está salvo ou estão salvos. É outro ponto que precisamos entender aqui, pastor Celestino. Eleitos para quê?
No versículo 9, vamos acompanhando por gentileza, Eliabe, colocando na tela para nós, por favor. Ou é Leonardo, né? Versículo 9, olha para que você é eleito. Olha aí para que é eleito. Está vendo? Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas como que é isso? É se você continuar nas boas obras, dando fruto de arrependimento, mostrando que realmente você entendeu a mensagem e está buscando por aquilo que foi colocado para você. E quer dizer que você dá conta de fazer isso só com o seu entendimento ou com as obras, porque o próprio apóstolo Pedro fala aqui em relação das obras, nós seremos julgados ou salvos mediante as obras de proceder de cada um? Não. Aí entra a graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê, irmão Alexandre. É por isso que Pedro começa com eles dizendo eleito. Aí no versículo 2, Pedro diz, eleito segundo a presciência de Deus. Aqui Pedro faz 3 colocações de suma importância para daqui nós passarmos para 2 tópicos aqui, fundamental para o cristão, para o cristianismo. Primeiro ponto, Deus foi quem elegeu. Ele elege o homem porque ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Como que eu, homem, vou dizer que Deus é injusto? Como que o homem, a matéria, pode queixar-se de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e a terra? Mas eles ainda não tinham esse conhecimento. Eram recém-nascidos, estavam engatinhando. Eles estavam ao ponto de cair no precipício. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele diz assim, ó Gálatas insensatos, vocês começaram bem pela fé, agora está querendo voltar para os rudimentos da lei, no sentido de praticar as obras do ritualismo, de circuncidar e por aí vai afora. Porque guardar a lei, foi falado na escola bíblica dominical, e Tiago também mostrou isso claramente, todo cristão tem que viver guardando a lei. O cristão tem que ter esta prática de obediência à vontade de Deus pela lei. Porque é pela lei que mostra para você que você tem uma vida separada, ou seja, você é santo, porque você não pratica aquilo que o ímpio pratica. O ímpio não honra pai. Lógico que toda regra tem exceção. O ímpio, ele não pode ver aquilo que interessa, que ele cobiça. O ímpio não conhece a Deus como temos que conhecer. O ímpio é idólatra em todos os termos, os sentidos da palavra. Mata, é perjuroso, é mentiroso. E eles estavam vivendo no meio desse povo, a igreja estava vivendo no meio desse povo, daquelas práticas, tanto é que o apóstolo Pedro diz para eles aqui na frente, diz para eles assim, não vos amoldeis àquele tempo que vocês viviam na ignorância, vocês agora foram lavados, remidos, transformados, nascidos de novo. Aí ele, continuando aqui, eleitos por Deus, em santificação do Espírito Santo. Olha aqui 3 pontos que o apóstolo Pedro coloca aqui, fazendo menção da trindade, igreja. Eleitos por Deus para a obediência, ou melhor, em santificação do Espírito Santo. Já mostrando para eles que eles estavam vivendo em um mundo de perseguição, tanto é que no versículo 7 aqui, ele diz para eles que era para eles ter perseverança, que se necessário fosse, eles fossem contristados, que seriam provados, está aí na tela, como ouro que perece, mas é provado pelo fogo, né? Para que ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na obediência em santidade ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos assiste, é Ele que nos convence. Quando nós queremos ter razão, pastor Machado, alguma coisa que não está correta diante de Deus, nós queremos ter razão, pastor Toninho, o Espírito Santo chega até o nosso ouvido. Não é assim, meu filho, não é assim que você tem que prosseguir, você não tem razão.
Essa é a questão que Pedro está tentando mostrar para eles aqui. Eles viviam no mundo no qual aquilo não pertenciam, eles não pertenciam àquele mundo. Jaz no maligno. E agora a terceira, a última pessoa da Trindade. Aqui ficou trocado, né, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui Pedro citou em segundo lugar o Espírito Santo. E em terceiro lugar, Pedro cita agora, no versículo 2, Pedro cita agora, ora, em santidade do Espírito. Para que em santidade do Espírito? Para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Primeiro, eleitos, aí santificado pelo Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Inclusive, até me fez lembrar de uma coisa que existe igreja, que até hoje eles têm a prática da aspersão. Vocês conhecem? Sendo que a aspersão de Cristo foi uma vez só. É uma vez só, nós somos limpos, nós somos lavados. Porque essa aspersão, olha aqui Pedro mostrando para eles uma regra da lei. A aspersão era de conhecimento do judeu. Porque o derramar da água, inclusive nós estamos, olha como que uma coisa chama a outra. Nós estamos fazendo uma campanha aqui, que Elias, o que ele mandou fazer no altar, depois de tudo pronto? Derramar água até encher os regos em voltas de água. A aspersão era feito lá com a folha do esopo, né? Ali não, Elias mandou encher de água até que em volta tudo de água. É a purificação, é o lavar. É o lavar regenerador agora pelo sangue do Cristo ressurreto, aleluia. Então o apóstolo Pedro está garantindo para eles da certeza da salvação, porque eles foi chamado, foi comprovado e estava seguro pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então Pedro precisava de dar essa base aqui para eles, para mostrar para eles que o sofrimento deles não era vão, era necessário. Por que era necessário? Porque estavam vivendo em meio a um mundo corrompido, corrupto, uma geração que não conhecia a Deus, mas eles eram o sal da terra. Eles precisavam comportar desta forma aqui, para que o mundo visse que o cristianismo não era mais uma seita, mas era uma igreja nascida de novo, uma igreja regenerada, uma igreja purificada, e que um dia iria alcançar o fim da vossa fé aqui, a salvação das vossas almas. E é a partir daí que Pedro adentra com eles, lá no versículo 13 agora, por gentileza, no 13 até o 16, Pedro arrocha mais um pouquinho a coisa aqui para nós, igreja. Nós somos o Israel espiritual, não somos? A igreja. Aí o apóstolo Pedro está dizendo para eles que graça significa viver em santidade. Até o 16, 13, 16, são 4 versículos aqui, que o apóstolo Pedro diz para eles claramente que graça significa isso aqui, ó. Olha lá, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, olha o arroxo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando, olha aí, ó, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, mais uma vez, Pedro mostra para os judeus que agora era cristão, que era a continuação dos filhos de Abraão. Porque o cristianismo para os apóstolos era a continuação das promessas a Abraão. Porque eles entenderam que o Messias que eles esperavam é esse aí, os que aceitaram a Cristo.
Então, entendendo isso e aceitando a Cristo, eles tinham certeza que era a continuação das promessas a Abraão, o cristianismo. E daí ele transporta este versículo aí lá de Levíticos 11. Quando Deus disse para o povo, sede santo porque eu sou santo. Vosso Deus, né? Sou santo. E quando ele diz aqui cingido, ou seja, bem disciplinado, nesse sentido dessa palavra, volta lá no 13 para nós, por favor. No sentido dessa palavra, o cingido lombo dos vossos entendimentos, é você sendo bem disciplinado, bem ordenado, cingindo o lombo do vosso entendimento, ou seja, eu já mostrei para vocês por que é que vocês têm que dar um testemunho, que vocês é diferenciado. O mundo vos odeia, mas vocês não odeiam o mundo. Vocês não concorrem com o mundo. Até nós estamos cansados de ouvir muitos pregadores falar, pastora Celestina, eu sou bom demais, mas não pisa no meu pé, não. Esse é o mundo, igreja. Nós não. Tomou um tapa. Oh, que hora difícil, pastor Miro. Vira outro lado. Se você, o próprio Tiago também falou aqui para nós, se você sofrer perseguição porque você tem amor à palavra de Deus, você está recomendando a tua alma àquele que é o Todo-Poderoso que te chamou, aleluia. É por isso que nós estamos vendo uma igreja tão dispersa, uma igreja que parece que não tem mais fé no arrebatamento da própria, fria, calculista. Nós não estamos tendo mais discernimento para amar o inimigo. O Senhor Jesus falou, e Marcos escreveu, ou Mateus também, no capítulo 5 e acho que 42, que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Mas nós estamos cansados de ver aí que tem muito crente macumbeiro dentro da igreja, que ora para Deus matar o inimigo dele. É por isso, é verdade, misericórdia mesmo. Tem muitos que ainda se atrevem a dizer assim, se o Senhor não fizer, o diabo faz. É crente feiticeiro, irmão. É crente que não condiz com o que o apóstolo Pedro está instruindo aquela igreja que estava dispersa. O apóstolo Paulo disse para os filipenses assim, olha, capítulo 1, versículo 29, põe aí para toda a igreja ler. Não foi concebido você só aceitar a Cristo não, mas também padecer por Ele, quer ver? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por Ele. Padecer por Ele, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele disse assim, olha, aos filipenses mesmo, que cumpra em mim o resto das aflições de Cristo em favor da igreja. Dar testemunho de ser um cristão não é fácil na prova não, pastor Mito. No trânsito aí, você com pressa, atrasado, e alguém na sua frente, você vai sair, ele soca na frente, você vai entrar, ele fecha, o outro buzinando e gritando, é fácil você manter ali disciplinadamente? Exatamente. Pai nosso. Isso. Exatamente. Exatamente. É lá em João, o versículo me parece que é o 17, eu acho que é João 17 também, quer ver? Minha cabeça, depois dessa Covid, anda dando curto-circuito. Isso mesmo. João, capítulo 17, e a partir do versículo 15. Não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Que guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Então, ser um cristão genuíno e espiritual, como Pedro está dizendo aqui para aquela igreja que fosse, porque graça significa passar por provação e estar em santificação, é fácil de nós fazer uma introspectiva e saber se os nossos atos realmente estão sendo atos de um cristão. Querem ver? Vamos dar uma olhadinha em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22, que começa com amor e termina com, na minha atualizada, termina com domínio próprio, mas na corrigida é temperança. Olha lá. Começa com amor, depois vem gozo, na minha é alegria, porque é a atualizada. Depois, aí, acabou de pôr. Começa com amor, segundo alegria, depois paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que a corrigida é temperança. Se eu quero saber se eu estou um cristão genuíno, um cristão da certeza de obter a salvação da minha alma, eu estou espiritual, é na hora da provação eu entender isso aí, entender o que José entendeu com os seus irmãos. José é que tinha que ter a ação para com eles de maldade. José disse para eles assim, acalentando eles: não fiqueis preocupados do que vocês fizeram comigo, antes o nosso Deus, o Deus de nosso pai, foi que me enviou para cá, para que eu pudesse servir de pai para vocês. O Senhor Jesus disse: perdoa-os porque não sabem o que faz. Paulo apedrejado foi tido por morto, levantou e continuou pregando o evangelho. Continuou e com os próprios que o apedrejou. Nós não vemos hora nenhuma, pelo contrário, o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu faço de fraco para com os fracos, para ver se eu ganho eles. Porque a graça significa santidade. Eu estou vivendo de maneira digna? Eu tenho em mim amor? Eu tenho em mim gozo? Gozo em quê? Em ser um cristão e padecer, se necessário for, por pregar o evangelho? Eu tenho paz? Depois da alegria, o gozo, eu tenho paz. Aí nós podemos lembrar de quem? Apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5. É pela fé que nós temos paz com Deus, mediante a justificação. Mediante a justificação, nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus mediante Cristo. Aí depois, eu sou longânimo. Se pisar no meu pé, aí não vai dar mais não, viu? E eles estavam vivendo no meio do mundo assim, irmão. Aquele mundo o qual os cristãos estavam nele era mundo de espada. Ali matava, como matar um animal qualquer. E o apóstolo Pedro, vamos caminhar aqui, porque senão nós não vamos até onde eu quero ir. E o apóstolo Pedro continua dizendo para eles, agora vamos para o versículo 14. 1 Pedro 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, nós já lemos, perdão. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. Em todo procedimento sejais separado, diferenciado. O apóstolo Paulo disse que se só de nós queremos viver uma vida piedosa, nós seremos perseguidos. Nós, a igreja, temos visto isso aí hoje. Eles querem por todas as maneiras, irmãos, tirar a religião do meio da nação. A Bíblia já não pode mais ser usada em repartições públicas. Querem calar. Sim,
outros querem atualizar a Bíblia. Inclusive, nós já temos Bíblia aí atualizada. Tem uma Bíblia que chama Graça sobre Graça. Graça. Cuidado com essa Bíblia. Porque é uma Bíblia segundo a concupiscência dos corações aí, que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, e querem fazer um Deus para eles, segundo a vontade deles. Como a Igreja Assembleia de Deus de Campinas tem uma revista lá, Boa Ventura, tem uma gráfica por nome de Boa Ventura, e eles lançaram uma revista há um tempo atrás aí, que a revista chamava, pastor Toninho, a matéria da revista era, se eu não estou enganado, era a igreja a gosto do freguês, ou o cristianismo a gosto do freguês, combatendo a heresia que está tentando entrar dentro da igreja. E tanto é que essa questão aqui, Pedro está falando para eles, por quê? Porque os judeus viviam ferrenhamente perseguindo-os e tentando mudar completamente a questão do cristianismo. E eles combatendo, porque eles eram a coluna, os apóstolos vieram a ser a coluna, os apóstolos é que organizaram o cristianismo. Então eles tinham que combater. Tanto é que no início do cristianismo, lá em Atos dos Apóstolos, vamos ler lá para vocês relembrarem do que é que eu estou falando, eles organizando aqui, já de antemão, porque sabiam, pelo o Espírito Santo de Deus, ordenando que eles assim agissem, sabiam que isso iria acontecer. O que Tiago toma ali, naquela reunião? Ele toma a oportunidade e diz para eles no concílio, dizendo assim, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 19 e o 20, eu acho. Pelo que julgo eu, isso Tiago falando, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha a primeira preocupação deles, contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocada e do sangue. Esse hábito aí é comum lá no mundo. A época deles, todo mundo vivia assim. Tanto é que o apóstolo Paulo teve problema sério com a igreja de Corinto. Ele escreve para a igreja no capítulo 5, falando justamente dessa questão da relação sexual ilícito. Filho estava ficando com a madrasta, vocês se lembram muito bem ali da exortação de Paulo, chamando a atenção deles. Viviam na prática da idolatria. E Tiago acha por bem em colocar isso aí para eles, porque eles estavam vindo de um mau hábito que não poderiam continuar no cristianismo, porque a igreja do Senhor, ela foi fundada para ser a luz, para ser o sal. Sabe o que é isso? É ter equidade, é ter temperança, é ter equilíbrio, é viver uma vida santa, separada. O mundo vive assim, mas a igreja não. A igreja suporta a difamação. Difamação qual? Da mentira. Mentem a respeito dos cristãos. Inclusive, quando eu era menino, pouco tempo atrás, viu, irmão? Não tem muito tempo, não. A maioria das pessoas chamavam o cristianismo, era a lei dos crentes. Quem que se lembra disso aí? Fulano passou para a lei dos crentes agora. Pastor Toninho. Fulano passou para a lei dos crentes. E é justamente o que Pedro está falando para esse povo aqui. Você ser cristão, que é graça, você tem que ser santo, separado. Assim é a igreja hoje. A pastora Celestina aqui na Escola Bíblica Dominical falou uma palavra agora que eu entendi. Cristina é minha esposa, que está sentada ali. No caminho eu falei com ela, veio uma palavra na minha mente aqui, que eu não estou dando conta de falar ela. Tem surgido tanto entretenimento para desvirtuar
o culto, não vou falar lá no mundo, não, para desvirtuar o culto. Tem igreja que você chega que você não sabe o que está acontecendo ali dentro. O pastor Júnior já deu testemunho aqui de igreja que dentro da igreja tem caixão lá dentro, deles fazerem escritos ali e enterrando simbolicamente dentro do caixão. Quem estava aqui no dia que o pastor Júnior ministrou isso aqui, lembra muito bem dele ter falado isso aqui. Isso é uma aberração, isso é um absurdo. E os judeus que não aceitavam a Cristo, aquele Cristo que morreu e ressurgiu, e que nós cremos nele, que é o Messias enviado por Deus, porque Pedro mesmo diz aqui, vindo, o tempo oportuno, o Senhor mandou ele. E o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 4, o apóstolo Paulo diz lá, vindo a plenitude dos tempos, ele se manifestou para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Isso aí mesmo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, o próximo. Olha, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui o que Pedro está dizendo para eles é justamente nesse sentido. Ainda não somos o que vamos ser, mas nós já temos agora o direito de ser feito filho de Deus. Então nós, como os filhos de Deus, precisamos testemunhar que nós temos santidade, praticamos a santidade, porque nós somos verdadeiramente nascidos de novo. Essas práticas do mundo não nos interessam mais. Não é fácil isso de forma nenhuma. Nem dentro da igreja não é fácil isso. Porque se alguém me chamar a atenção aqui dentro da igreja, porque ele viu eu fazendo algo errado, eu já vou começar a olhar para ele de rabo de olho. Ele está me chamando a atenção com amor, porque não faz isso não. Você é um cristão e você fez algo que alguém estava lá e viu e falou para mim. E falou coisas horrendas de você. Que você é um hipócrita, você prega lá na igreja, mas aqui você não obedece. Eu vou ficar contrariado com a irmã porque ela falou isso para mim. Vocês estão vendo como é que é a questão? Qual homem que não reage dessa forma? Fala para mim. Até o espiritual reage dessa forma. A diferença está, sabe onde? Quando ele reage, o Espírito Santo fala com ele, misericórdia, meu Deus, realmente eu pequei. Eu pequei. Tem misericórdia de mim. Aí nós vamos entender que em mim tem amor. Porque Deus me amou. Deus me resgatou. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos resgatou do império das trevas e colocou-nos no reino do Filho do seu amor. Olha lá, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o próximo, que vai dizer justamente com o que Pedro está dizendo para eles, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, se nós temos a remissão, somos agora perfeito na presença de Deus por intermédio do teu Filho, precisamos que as nossas obras verdadeiramente falam por nós disso aí. Porque o apóstolo Pedro aqui mais embaixo um pouco, no versículo 17, que ele já diz aqui agora, porque a graça também é viver em temor. Aí no versículo 17, Pedro diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês estão vendo aí? A questão da obra acompanhando o cristão? E foi o próprio Senhor Jesus, irmão Alexandre, que nos mostrou isso. João, capítulo 15, e acho que o versículo 15 também. Não foi vós que vos escolheu a mim, mas antes eu vos escolhi e vos nomeeis para que vades e deis frutos, para que o vosso fruto permaneça,
Então, portar-nos de maneira de dar testemunho que nós somos santificados por obedecer a Cristo por intermédio da prática da lei, é necessário na vida do cristão. Porque se eu sou um cristão não praticar aquelas obras ali, a minha fé é morta, como disse Tiago. E Pedro não está dizendo aqui outra coisa a não ser isso, não. Pedro está dizendo, seguindo aqui, Pedro está dizendo para nós, agora vamos para o 18. Sabendo que, vamos ler aqui. Não foste vós. Isso. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O que adianta eu dizer que sou cristão e não tenho comunhão com Deus? Tiago mostrou para nós, vocês pedem e não recebem. E ele apertou muito nós lá, porque ele disse assim, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago não falou isso? E aí você ora, eu oro e não recebo. Então está na minha cara que eu não estou sendo justo se eu não recebo. Aí, por isso que Tiago está mostrando para nós que a graça também significa viver em temor. Agora o 18. Versículo 18, isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pode ir para o próximo. Mas pelo precioso sangue, como sangue de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O próximo. Conhecido com efeito, olha o que eu disse para vocês, desde a fundação do mundo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado agora, no fim dos tempos, por amor de vós. Aí eu até antecipei aqui, li lá em Gálatas. Mas eu quero ler lá em Gálatas de novo, só porque eu acho que é o versículo 3 agora, em Gálatas. Isso mesmo, 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Fosse a promessa concedida aos que creem. Aí, voltando lá, em Romanos, com o apóstolo Paulo, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que promessa que é essa? A promessa é de ser resgatado, como nós lemos aqui no próprio Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei. Que lei que é essa? A lei do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados de Deus. Agora carecem da glória de Deus. E Pedro vem novamente, mostrando para a igreja ali naquele tempo, como eu disse, boa parte de judeus, que eles tinham sido resgatados mediante o sangue de Cristo, que para eles tinham entendimento, eles esperavam o Messias. Tanto é que o judeu só era salvo mediante o crer no Messias, que ali era prefigurado. Ali na arca, na tampa do propiciatório, era prefigurado o Cristo. Então, só seriam salvos e só é salvo todos. Não tem dois tipos de salvação para o homem.
eles foram chamados para entender essa questão do Messias. Era na fé, na esperança do Messias. Tanto é que eles esperam o Messias até hoje. Mas para nós, que já aceitamos, que foi dado a nós o conhecimento, é o que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui e dizendo para eles, que, no versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Agora vamos para frente um pouco aqui, porque o tempo já está acabando. O versículo 22, por favor. Agora aqui ele já muda já para o lado do amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O Senhor Jesus falou o que é a verdade, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Isso aqui nos aperta demais, irmãos. Ah, irmão, já aprendi a amar você. Primeira vez que vi o irmão, com o microfone na mão, já aprendeu a amar o pastor, já aprendeu a amar a igreja. Será que na prova do fogo, será que realmente está amando, missionária Sueli? Exatamente, pastor Toninho. É muito doído isso, a gente ouvir isso. É óbvio que toda regra tem exceção. Mas é o problema do mundo. Diz que conhece a Deus, mas as suas obras negam o que a boca fala. Aí, amor fraternal não fingido. Então quer dizer que tem amor fraternal fingido, né? Ou interesseiro. Quanto vale a minha amizade com o pastor Machado? Quanto vale a amizade minha com o pastor Miro? Ele vai para a casa dele todo dia, e eu estou de a pé, e eu preciso de pular dentro, porque ele vai passar por lá e me deixa. Amor interesseiro, fingido. Toda regra tem exceção. Amai-vos de coração, uns aos outros, ardentemente. Não é mais ou menos, é ardentemente. Igreja, é por isso que nós precisamos pedir muita misericórdia ao nosso Deus. É preciso pedir misericórdia, clamar, suplicar, implorar, para que nós possamos amar verdadeiramente, suportar verdadeiramente em amor, suportar a pessoa em amor, ajudar a pessoa em amor, também suportar no sentido de tolerar também em amor. É o que Pedro está falando para eles aqui, do que o próprio Paulo falou aos Efésios. E Pedro está falando com eles aqui, viver em amor, é você ser verdadeiro, puro cristão. O mundo ama de mentira, o mundo ama de hipocrisia, o mundo ama se for conveniente, entre aspas, esse amor é fingido. Mas nós fomos purificados. Purificado por quê? Pelo sangue, não com a vã maneira, o fútil procedimento que nós herdamos dos nossos pais. Porque a palavra de Deus, ela é cortante, ela é penetrante. Então, quando nós examinamos ela, nós ficamos muito apertados, porque somos homens. E o homem também precisa de ter essa mudança e ser santo, ou melhor, o homem também não. O homem é necessário ter essa mudança, essa purificação. O próximo versículo. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como que eu leio a Bíblia e não pratico a Bíblia? O próprio Tiago deixou claro aqui também. Ele falou que nós enganamos a nós mesmos se fizermos assim. Essas cartas, elas têm um teor muito grande de arroxo, porque o mundo é assim. A igreja estava vivendo em um meio de lobos, verdadeiramente. E o homem, ele quer revidar. Quem que gosta de perder?
Quem que gosta de ficar na desvantagem? Ninguém, ninguém, ninguém. O homem por si mesmo, ele quer todas as vantagens possíveis. Mas você foi lavado, regenerado, transformado. Você agora é uma nova criatura. Não vivemos mais como o mundo, ainda embora que isso custe a nossa cabeça. Mas o Senhor Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem ganhar a vida aqui vai perdê-la a outra. Não adianta querer vivermos de oba-oba, igreja. Esta palavra está doendo em mim também, porque é a realidade. Eu tenho que amar. O 23, o 24, por favor, para nós encerrarmos, vai até o 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. O que Pedro está querendo dizer aqui para a igreja? A sua vida é passageira. Hoje você está com fôlego de vida, amanhã você já não sabe, é se Deus permitir. O que, pois, é a vida do ser humano? Tiago fez essa pergunta e Tiago respondeu, no capítulo 4, no versículo 14, o que é, pois, a vida do homem? Vocês são como a neblina, cedo aparece e logo à tarde já dissipa, daí a pouco já dissipa, acaba e pronto, acabou. E aqui ele está dizendo, é como a flor da erva, seca-se e cai, e vai e leva. Inclusive tem até um hino que diz, antigo hino, que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca, não é isso? Que vai para onde o vento levar, vai para onde as doutrinas do mundo mandar. O apóstolo Paulo falou isso, para que termos cuidado com todas as sortes de doutrina, que vem para tentar desraigar o seu coração do verdadeiro Deus. O 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Sede santo, porque eu sou santo. A certeza da sua salvação ninguém pode tirar, porque você é eleito. O Cristo morreu lá na cruz do Calvário para que vocês pudessem ter essa certeza da salvação. Isso aqui é que Pedro está fechando aqui com eles, porque a palavra da evangelização é que fez transformação em vossas vidas. É a palavra da evangelização é que fez você entender que você é justificado lá na obra da cruz do Calvário. Quando Cristo aspirou ali, Ele deu agora o brado de vitória, e a porta foi aberta, esta porta da transformação, pela qual você pode entrar e sair e achar pastagem, mas tem que viver de modo digno e coerente com a palavra de Deus. E por isso, igreja, precisamos pedir ao nosso Deus misericórdia, pedir Ele a graça em cada dia, para que nós possamos negar a nós mesmos a carne, porque enquanto estivermos nessa carne, nós estamos sujeitos ao pecado, e pecamos todos os dias, porque João disse que se alguém disser que não tem pecado, já acabou de pecar. Amém? Que Deus continue nos abençoando e nos fazendo entender e obedecer esta palavra aqui. Pastor Miro? Porque esta é a bússola que nos conduzirá à vida eterna, como Pedro disse, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus, a igreja que fez presente e a igreja que está aí do outro lado, né, assistindo, e a que vai assistir. E não se esqueça de orar uns pelos outros. Amém? E obrigado. Graças a Deus, Deus abençoe o pastor Wagner, que foi convocado de última hora, no último minuto, mas nós sabemos que somos instrumento de Deus, né, irmão? Às vezes nós sentimos tão incapazes de fazer, e somos mesmo incapazes, mas o Espírito de Deus, aquele que habita em nós, nos capacita a fazer a obra de Deus de uma maneira grandiosa, né? Deus abençoe os irmãos que vieram, né? Só reforçando, domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, pastor Júnior vai ministrar, é a 9ª lição, é muito importante, nós que estamos vindo, continuar aprendendo da palavra de Deus, que é as lições, é uma sequência de ensinamento, principalmente que estamos trabalhando os atributos de Deus,
Interessante, né? Deus é amor, ainda que o amor de Deus queira nos abraçar, Ele é santo. A Bíblia fala que nós somos pecadores, e sobre o pecado tem uma sentença de morte. Então, Deus é juízo também, e Ele disse, a alma que pecar, esta morrerá. Então, esse mesmo Deus que dá a sentença de morte, Ele tira a sua capa de juiz, desce, abraça o pecador, paga a sua dívida e fala, você não deve mais nada. Essa é a graça de Deus, né, irmãos? Já pararam para pensar o tamanho da graça de Deus? O mesmo Deus que nos sentenciou é o Deus que desceu dos céus e nos abraçou e pagou a nossa dívida, a fim de nós ter salvação e salvação com abundância. Graças a Deus. Estou alegre pelos irmãos que nos visitam. Vou tentar aqui ler o nome, né? É Natália, Isael e família. É isso mesmo? Sol de vermelho, né? Perdão, hein, tá? Então, é o pastor João Batista. Coloca de pé, por favor, só para a igreja conhecer. Pastor João, o senhor quer falar alguma coisa? Quer trazer algum recado? Dar uma palavra? Muito bem. Também está aqui é missionária, né? É pastora. Então, beleza. É a esposa, né? Que Deus abençoa. Também quer dar uma palavra, irmã? Tem algo para falar? São pastores, estão nos visitando. Nós sentimos muito alegre com a presença de vocês. São bem-vindos em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos aqui o trabalho e vocês já são meus convidados. Nós temos aqui a nossa irmã, que tem vários nomes aqui, Sueli. É a Sirlene, né? Da Costa. Está aqui a nossa irmã, vamos dar um bem-vindo a ela. É bem-vinda em nome de Jesus. Quinta-feira temos trabalho aqui e você é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Estamos alegres com a sua presença. E temos também aqui um outro nome que é a Cibriano. É isso mesmo? Acabou? Estou falando que tem mais alguém, tem mais letra verde. Qual é o nome dele? Rafael, porque tem um outro nome aqui abaixo de vermelho. Então, o sobrinho da pastora... mas nós vamos orar. Deus é o que traz a resposta a isso. Muitos de nós têm passado por esses momentos difíceis. Deus tem se livrado, e aquele que Deus nos livre está recolhendo, e está com Deus também, está numa boa posição. Vamos orar e Deus vai estar nos abençoando. Bem-vindo em nome de Jesus. Vem na quinta-feira, vem nos ajudar. Também no domingo, na Escola Bíblica Dominical, à noite, nós temos a Escola Bíblica Dominical que começa às 9h e temos o culto à noite às 19h. Então, tem oportunidade, vem nos visitar. Não vamos colocar de pé. O pastor Zé Machado vem fazer oração. Nós temos aí a mãe do irmão, né, que está com o Covid. A pastora Sueli falou lá também de cunhado que está com o Covid, né? Isto. Gente, são muitas pessoas. O pastor Zé Machado, ele não vai nem conseguir lembrar, nem eu, já que vocês estão falando, já esqueci. Mas Deus não esquece de ninguém. Esta é a verdade. E vamos tirar a oferta, vamos fazer o seguinte com a oferta. Vem, pastor Zé Machado, vamos orar. O irmão vai ficar lá na frente, na porta, com a salva. Se alguém trouxe a oferta, ao passar, entrega a sua oferta lá. O pastor Zé Machado vai estar orando para os enfermos, já orando também pelo término do trabalho e dando a bênção apostólica. E assim, quem tiver oferta, o irmão vai estar lá na porta, já recolhendo esta oferta, e nós ganhamos tempo desta forma. Deus abençoe os irmãos, que Cristo, em Cristo Jesus, que vos conduza em paz para vossas casas. Então vamos orar, irmãos.
Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está aí nos céus, graças te damos, Pai, em nome de Jesus, por esta palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Nos ajude a vivê-la, praticá-la, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. E agora, Pai, nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus, cura as pessoas que estão enfermas, Pai. Nós sempre estamos clamando ao Senhor, ó Pai. As que foram citadas aqui, Pai, o Senhor sabe as quais. Oh, Pai, para o Senhor nada é difícil, nada é impossível. Oh, Pai, aqueles que estão assim na última instância, mas para o Senhor nada é impossível. Cuida delas, ó Pai, e que elas vão reconhecer que foi o Senhor que curou, que libertou desse mal, e vem louvar e glorificar o nome do Senhor, testemunhando o Senhor aonde elas forem, ó Pai, em nome de Jesus. Continua conosco, ó Pai. Nos levem para nossos lares, nos dê uma semana de paz, ó Pai. Continua com a tua mão sobre cada um de nós, cada família aqui representada e as que estão em casa também. Seja muito abençoada, Pai. Que logo todos vamos poder estar aqui para juntos te louvar e bendizer o teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Continua nos iluminando, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Estenda suas mãos, por favor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos em paz. Até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.